Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, essa noite nós precisamos de Ti, Senhor, porque o Senhor é a fonte da água da vida. Nós precisamos que o Senhor venha fluir na reunião, fluir em cada um de nós. Senhor, tira toda a nossa dificuldade, toda a nossa maneira de não deixar o Senhor fluir. Então nós pedimos que o Senhor nos perdoa, Senhor, para que o Senhor possa fluir livremente em cada um de nós. Por isso o Senhor um dia morreu na cruz, para nos comprar e edificar essa igreja. Essa igreja é a Tua expressão. Louvado seja o Teu nome. Por isso nós rogamos ao Senhor, não nos deixe só, Senhor, mas fala o nosso coração. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós temos a nossa leitura na Bíblia em Gênesis, capítulo 2, do 10 ao 14. Vamos fazer o seguinte: cada irmão, vamos ler o versículo, tá bom? Capítulo 2, do 10 ao 14. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o obidélio e a pedra de ônibus. O segundo rio, os irmãos estão com uma dificuldade de ler. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cush. Ninguém leu o 14? O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria é o quarto, e o quarto é o Eufrates. Amém. Aqui está falando que esse rio estava onde? Isso aí é um rio do Éden. E o Éden é um jardim, não é? É um jardim? A semana passada, o irmão falou sobre que no jardim tinha 2 árvores ou muitas árvores. O que os irmãos lembram do jardim? O jardim tinha muitas árvores, mas tinha também a árvore, e também a árvore da vida estava no centro do jardim, não é isso? Essa árvore que estava no centro do jardim era a árvore que produzia vida, e uma outra árvore que produzia morte, não é isso? Não é isso, irmão? Você lembra? A árvore da ciência do bem e do mal, o que ela fazia? No dia que você comer dela, você vai morrer. Vamos começar a imaginar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre essas 2 árvores. Veja só, vocês acham essa árvore que é alguma coisa assim totalmente física? Alguém acha que é uma árvore física mesmo? Alguém acha ou não? Eu acho que não. Senhor Jesus. Porque se fosse algo físico, você acha que Deus ia plantar uma coisa para a pessoa morrer? Acho que não, né? Mas vamos lá. Então essa árvore, ela tinha a ciência do bem e do mal. Ciência você não encontra em árvore. Ciência do bem e do mal está dentro de cada um de nós. Certo? Certo? Não? Mas quando você come dessa árvore da ciência, vou falar só um pouquinho para os irmãos entenderem o que é, a profundidade que é isso aí. Quando você come a árvore da ciência do bem e do mal, você pode não estar muito interessado em encontrar com alguém que falou para você não comer dessa árvore. Não é assim? Quando você come da árvore da ciência do bem e do mal, você não está muito interessado em encontrar com alguém que falou para você não comer dessa árvore.
Então, quando a palavra de Deus chega em você, se essa palavra, ela chega em você e você está na árvore da ciência do bem e do mal, o que você faz? O que a pessoa pode fazer? Vamos pensar um pouquinho, irmão. O que nós podemos fazer? Se a palavra chegou em você, e você comeu da árvore da ciência do bem e do mal, que é alguma coisa que incrimina você, ou libera você, ou você se sente tal qual, liberado ou condenado, o que você faz? Senhor Jesus, o que Adão fez, irmão? Escondeu, não foi? Ele escondeu. E ele escondeu aonde? E ele saiu do jardim? Simplesmente ele mudou de lugar. Mas ele estava no jardim. Muitas pessoas pensam que, escondendo atrás de outras pessoas, que nós somos planta de Deus ou não? Somos lavoura de Deus? Escondendo atrás de outras pessoas, ele está fora do que Deus fala? Não está. Mas o que ele faz? Ele fala assim: eu ouvi o Senhor falando, ou a sua voz, e me escondi, eu me ocultei no meio do jardim. Quer dizer, a pessoa não fugiu. Ele fala assim: eu estou na igreja, mas eu gosto de ficar lá no fundão, longe, num grupo muito grande, onde eu fico escondido, ninguém me vê. Mas na presença de Deus todo vai ver, não é isso? Senhor Jesus, de imediato, irmão, Adão foi expulso do jardim de imediato? Não, não foi não. O Senhor conversou com ele. Não conversou? Depois que o Senhor falou com ele algumas coisas, aí que ele foi expulso, porque ele não aceitou o que o Senhor tinha colocado para ele. Senhor Jesus, e o que fez ele sair da presença de Deus? O que fez ele não conseguir conviver com Deus? É porque ele não conseguia obedecer a Deus. O que faz a pessoa ir embora, parar de ter comunhão com os irmãos, parar de conviver na igreja? Ele não conseguir conviver com a palavra de Deus. Ele quer conviver com a mente, com a ciência do bem e do mal. E às vezes, lendo a própria Bíblia, Jesus também chegou a um ponto que eles falaram com ele: Senhor, se você prostrar, me adorar, você tem tudo, tem o reino e a glória do mundo. Mas Adão não foi expulso de imediato. Hoje, nos nossos dias, nós podemos pensar que, como aquela palavra que fala que o joio e o trigo estavam juntos, mas o Senhor falou: não expulsa, deixa que eu vou cuidar disso. No fim, Judas seguiu o Senhor até na hora de partir o pão, na hora da ceia lá, não foi? Senhor Jesus, sabemos, irmão, que o Senhor quer manifestar para nós. Nós cantamos um hino agora mesmo, foi muito impressionante. O Senhor se manifesta na quem guarda a palavra dele. Se você não está nesse fluir, você vai ter alguma dificuldade. Então a presença de Deus em toda a Bíblia mostra que Deus vinha no Velho Testamento, ele vinha para as pessoas e falava com eles. Todo o relato, você vê. O único homem que Deus conseguiu tirar ele da terra foi quem? Enoque, não foi? Mas por que ele tirou Enoque? Enoque não conseguiu conviver na terra. Enoque o quê? Enoque andava ou andou? É diferente as duas coisas? É diferente, né? Andava e andou. Hoje eu posso andar com Pedro, sair com Pedro. Eu andei com Pedro, mas não ando com Pedro. Mas hoje,
O Senhor quer tirar nós da terra para nós andarmos com Ele 100%. Nos encontra fazendo assim. Amém? Senhor Jesus, veja que coisa interessante. Desobedecer e obedecer a palavra de Deus tem alguma coisa interessante. Abraão obedeceu, não obedeceu? Obedeceu? Deus falou com ele, ele obedeceu. Moisés obedeceu 100%? Não obedeceu 100%. Às vezes nós queremos obedecer a Deus, mas temos as nossas reservas. E isso é uma situação muito delicada. Senhor Jesus, agora vamos entender um pouco. Vamos ler um pouco lá em Números, capítulo 12, versículo 7. O que aconteceu aqui? Versículo 7. O que aconteceu nesse episódio aqui? Vocês lembram? O Moisés, ele tinha 2 irmãos, não tinha? Uma irmã e um irmão, não tinha? Mas como eu sou parente do Moisés, Deus também vai precisar falar comigo, não é? Deus também fala comigo, eu estou na mesma família. Mesma família. Nós falamos que somos irmãos, não somos? E às vezes nós queremos que Deus, do mesmo jeito que Ele fala comigo, Ele fala com Pedro, fala com Neiva, fala com qualquer um. Ele tem essa ideia que nós temos, é assim. Mas aí, ele falou, mas se eu também, olha bem, eu também posso dar as diretrizes que Deus deu para Moisés? Vamos ler do 1 em diante para a gente entender isso melhor. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara e disseram, porventura, agora pensa bem, Moisés cometeu um erro? Cometeu ou não? Quem quis corrigir Moisés? Os irmãos dele. E estava na companhia dele, caminhando já, não foi assim? Mas é isso que nós achamos hoje, pretexto. Aí ele fala, era o que Moisés era? Muito manso. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Todos os homens que havia sobre a terra. Olha bem, você lembra de que Jó era alguém que ele tinha 4 qualidades boas, né? Na terra. O diabo vinha e olhava, você viu meu servo Jó? E Deus viu Moisés, que ele era um homem muito manso sobre a terra. Deus viu. Aí Deus ouviu, não foi? Falou aqui? Era o 4, né? Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós 3 saia tenda, congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, pois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse quem? Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos, não é assim que é fiel em toda a minha casa? Olha, aqui já apareceu um detalhe. Fidelidade na casa de Deus. Toda a minha casa. O que é a casa de Deus hoje? Por um lado, nós somos morada, não somos? Mas a casa de Deus é a igreja, somos nós. Tem vários cômodos, várias... Isso
É o que aconteceu, o primeiro problema aqui. A nossa infidelidade para com o Senhor, ela é manifestada na igreja. Ele era fiel em toda. Vocês sabem que esse é um registro que chegou até nós? Esse registro está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. Aqui, ele fala que é o apóstolo Paulo que escreveu indagações sobre isso, mas não é a questão é que é a palavra de Deus. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. A quem nós devemos confessar? Jesus. Aí ele continua: o qual é fiel àquele que constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Olha bem, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era. Percebe que comparação muito forte? Vocês estão entendendo o que está falando aqui? Amém? Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que quanto maior honra que a casa que é aquele. Vamos ler de novo 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a... Quem tem honra na igreja? O Senhor. Não adianta honrar um homem, tem que honrar o Moisés. Recebia a honra, não recebia? Mas hoje a honra é do Senhor. Quem estabeleceu a igreja? Senhor. Então ele merece toda a honra e toda a glória. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Quem estabeleceu todas as coisas é Deus. Não vamos discutir, não. É Deus que estabeleceu. Se Ele estabeleceu a mim e a você, vamos entender que Deus nos estabeleceu. Eu não estabeleci ninguém, e nem tenho vontade de estabelecer ninguém. Mas se Deus estabeleceu, fica quieto, fica na sua. Se tem algum problema, quem vai tratar com aquele que colocou a pessoa lá? É Deus. Eu não tenho condição de tratar. Eu não tenho condição de julgar ninguém. Nós lemos o versículo? Qual versículo nós lemos até agora? 4. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então hoje, irmão, nós temos que ser testemunho. Moisés foi assim, não é? Moisés foi assim. Cristo vem e estabeleceu Moisés, e agora estabeleceu cada um de nós na igreja. E aí, vamos ver o 6 agora. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim, com ousadia e exultação da esperança. Nós somos casa de Deus, irmãos. Nós somos casa de Deus. Chegamos a esse patamar. Deus não criou o homem e o abandonou. Deus não fez isso, nunca fez isso. O homem é que muitas vezes abandona o que Deus quer para ele. E quando ele abandona, como
Adão abandonou, junto com a Eva, abandonou a vontade de Deus, que era para ele não comer da árvore da ciência do bem e do mal, ou ficar pensando coisas como essa mulher aqui, a Miriam e o Arão fez. Quando Adão fez, ele não quer que nós façamos também, tá, irmãos? Ele quer que nós sejamos fiel a Ele, fiel à palavra dEle, ao que Ele quer. Senhor Jesus, Ele nunca abandonou, Ele colocou o homem num lugar chamado o quê? Jardim do Éden. E esse jardim não é um lugar qualquer, onde tinha tudo para o homem. Deus colocou a palavra dele na igreja, porque tem tudo para nós na igreja. Não é isso? Ele não colocou nós aqui. Por que nós vamos procurar alguma coisa que está fora da palavra de Deus? Ou existe na mente de alguém? Essa que é a questão. Às vezes nós procuramos coisas que estão na mente de alguém, e essas coisas que estão na mente dos outros podem produzir algo terrível, como aconteceu com o casal. Sabe o que mesmo? Essa árvore é boa para comer, até agradável aos olhos, tem bom apetite e tem uma qualidade que as outras árvores não têm, e dá entendimento, dá conhecimento do bem e do mal. Eu quero ser como um dos deuses, porque quando você quer concorrer com Deus, você quer ser um concorrente com Deus. Um Deus é concorrente com o outro. Deus não aceita isso. Deus não aceita. Ó Senhor Jesus. Por isso que quando ele falou assim, ele colocou o homem num jardim, e nesse jardim tinha uma coisa interessante. O que corria nesse jardim? Nós cantamos muitos hinos aqui. O rio. Um rio. Tinha um rio nesse jardim. Se esse rio, veja só, esse rio circulava o jardim, irrigava o jardim, mas esse rio ainda saía do jardim. Fora do jardim ele tinha 4 braços, não é isso? Qual que era a importância do homem permanecer ali? Ele obedecer a palavra de Deus. Hoje nós podemos ver, irmão, que a palavra de Deus precisa estar escrita em nós. Ela não pode estar aqui na Bíblia. Se a palavra de Deus estiver só no papel, igual tem muitas pessoas que decoram a letra, e tem gente que sabe a Bíblia muito mais decorado que nós, sabe? Se ele tiver ela lá, ela não está escrita dentro dele, no coração dele, não tem como esse homem fazer a vontade de Deus, não. Porque alguém chega e fala outra coisa, como a serpente falou com a Eva, e ela acreditou naquilo. Ela acreditou que o homem podia ser como Deus, podia ser um dos deuses, né? Mas aí ela acreditou naquilo. Hoje, às vezes, nós temos dificuldade de crer na palavra, mas acreditamos numa ideia, num pensamento. Tem muita gente procurando explicar a Bíblia diante de conhecimento secular. Mas tem demais. Se vocês entrarem nesse negócio no YouTube, qualquer lugar que vocês entrarem, tem muita gente querendo explicar a Bíblia. Mas explica mesmo. E tem uma lógica. Deus não quer lógica. Senhor Jesus. Aí nós pensamos, esse rio, até o irmão citou um versículo que nós vamos falar ele agora. Esse rio que flui é um rio que, quando nós olhamos a árvore da vida, a vida, o rio que produzia vida, nós sabemos que esse rio era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Quando Jesus estava ali no capítulo 7 de João, no último dia da festa, todo mundo comemorando a festa dos tabernáculos, aquela festa ali, todo mundo comemorando, e ele, se alguém tem sede, vem a mim, espera aí, vem a mim e beba.
Tem um caso um pouquinho antes de uma mulher chamada Samaritana, que ela começou a conversar com o Senhor, e o Senhor falou assim: você não quer me dar água, não? Aí ela falou: mas como é que eu vou dar água a você? Você tem que conversar comigo? Não dá nem para nós conversarmos, porque nós temos um problema de relacionamento. Aí, diante desse quadro, Jesus fala com ela: se você soubesse quem está te pedindo água, você fazia o quê? Você pediria água e eu te daria água para beber. E a água que eu te der, se você beber da água que eu te der, vai ser o quê? Vai tornar o quê em você? Um rio. Não é isso? Que jorra para onde? Para a vida eterna. Jorra para a vida eterna. Não é um rio qualquer, não. Mas quando chega no capítulo 7, ele fala assim: quem beber, como é que ele fala lá no João 7, 38? Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer, quem crer, como diz a Escritura, do seu interior. Quantos rios saiu do jardim? 4, de um rio. 4 braços, não foi? Para irrigar toda a terra. Hoje o Senhor quer que nós tenhamos esses rios dentro de nós, para irrigar onde tem problema. Se você ler a história, o que tem em cada rio desse, passava num lugar que tinha problema. Mas nós não queremos achar que temos um rio só flui daquela maneira. Até o Neiva contou o caso aí que aconteceu lá. Não quero. Meu irmão, na hora de você participar, eu vejo casos assim. Eu já participei uma vez, eu estava descendo ali um dia, eu e os meninos, meus meninos eram pequenos, eu desci falando com eles do Senhor, né, e tal. Aí tinha um cara atrás de mim, era um padre. Ele falou: isso mesmo, filho, ensina as crianças. Aí, o padre me apoiando, eu falando com as crianças sobre a palavra, e o padre ouvindo. Eu não sabia que ele era padre. Nós estávamos caminhando e ele descendo, ele morava ali por perto, não sei onde eu estava. Aí ele falou, ele elogiando: isso mesmo, filho, fala, tá vendo? A gente tem que aprender, irmão, ser testemunho, ter esse rio fluindo de nós, Senhor Jesus. Aí quando o Senhor fala com ele: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. Mas peraí, você não está... O que vai fluir de você? Que rio é esse? É rio físico? É espiritual. É a palavra. É a palavra. Por isso que quando a gente vai lá em Gênesis, eles pensam que é uma árvore física. Não tem árvore física. É questão espiritual. É questão espiritual. Porque o Senhor falou que vai fluir rios de água viva. A água que eu lhe der, não é assim que ele fala? A água que eu lhe der vai se tornar nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos mudar, irmão, o nosso conceito, né? De querermos ver as coisas de modo físico. Nós, às vezes, oramos para nós, ou queremos que as pessoas, que o Senhor mude a história física das pessoas. Por um lado, Deus pode mudar. Pode ou não? Pode. Ele pode mudar a minha história física, curar, fazer a pessoa andar. Mas a maior mudança que tem nas pessoas é interior, não é exterior. Tem pessoa que acha que ele, de acordo com a roupa que ele veste, ele fica bonito, ou da pintura que ele põe, ele fica mais bonito, ou está feio, sei lá. Mas é exterior. O interior, o que Deus conta em nós, é a parte interior. Senhor Jesus. Mas não para aqui não, irmão. O governo de Deus é totalmente espiritual. Muitas pessoas querem achar um lugar
desse jardim. Se vocês olharem quantos cientistas... Não, o jardim começou ali, não, o jardim está em tal lugar. Agora descobriram onde está o jardim do Éden. O que você tem a ver com o jardim do Éden? O que tem a ver esse negócio de jardim do Éden, que ele descobriu o jardim do Éden? Aí fala, não, é porque houve um cataclisma e mudou, alterou a história do ser humano e mudou. Mas o jardim não, o jardim continua na igreja. Aí jardim é a igreja. Aí você quer encontrar o jardim? Ó, quantas plantas tem aí, ó. Lavoura de Deus, edifício de Deus, não é? Agora, irmão, nós precisamos de ver o seguinte. Deus morava onde? Nós falamos, Deus mora num trono, não é? Mas aonde é o trono de Deus mesmo? Quando você fica pensando, o trono de Deus está lá em... Hoje ele falou que ia morar em nós. Será que nós somos o trono de Deus mesmo? No capítulo 14 de João, ele fala assim, vamos ler lá, irmãos? Presta bem atenção no falar aqui, irmão. Nós lembramos assim, engolimos inteiro. No versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Agora eu gostaria que os irmãos entendessem o seguinte. Depois nós vamos ler mais. Aqui está falando, aquele que tem. Aquele que tem. Ter não quer dizer que você vem à reunião para ganhar. Ter é como se você somasse. Você soma. Porque você tem que ter os mandamentos e os guarda. Esse será o quê? Meu Pai, e me manifestarei a Ele. Deus só manifesta a nós por causa da palavra dEle. Ele manifesta a nós se não tiver a palavra dEle. Aí no versículo 22, o Judas... De onde procede? De onde procede? Procede, Senhor, que estás para manifestar a nós e não ao mundo. O Senhor já não estava manifestado a eles? Estava ou não? Estava junto com eles? Estava. Mas tinha manifestado neles? Eu, Senhor Jesus. Tinha manifestado a eles? Tinha ou não? Ainda não. Ele falou, vai manifestar a eles. Porque, se ele estava junto com ele, por que não manifestou a eles? Por que ele falou isso aqui? Veja agora o versículo 23. Aí respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele. Mas então o que vai fazer morada em nós? A palavra, a palavra de Deus. Não é a ciência do bem e do mal, mas é a palavra de Deus. Vai fazer morada em nós. Isso nos indica, irmão, que o lugar que Deus quer morar é em nós. A morada de Deus somos nós. Quando Jesus fala que a igreja é o corpo de Cristo, Deus mora, o Espírito mora num corpo. Nós somos morada de Deus. E se nós somos morada de Deus, a expressão que nós temos que ter é de Deus. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, ele explica isso. Se não estou enganado, ele está explicando aí exatamente isso aqui. No capítulo 3, Senhor Jesus, versículo, é o 16, isso mesmo, amém, é isso aí. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A palavra de Deus é Espírito e vida, não é?
Não é isso, irmão? A palavra de Deus são espírito e vida. Que o Espírito de Deus habita em vós. Pensa um pouquinho, irmão. Se você chegar perto do espelho e ver, olhar você no espelho e falar assim: eu sou o santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em mim, habita. Você vê que é algo que transcende até a nossa imaginação. Nós vemos um homem, uma figura, mas o Espírito de Deus você não vê, ele está dentro de você. O capítulo 6 do mesmo capítulo, versículo 19. Acaso, acharam? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Mas eu digo para os irmãos, eu até hoje ainda luto para ser meu mesmo, ser eu mesmo. O dia que eu me soltar, irmão, o dia que nós nos soltarmos de nós mesmos e falar: Deus manda em mim, Deus é meu guia, Deus é que influencia em mim. A palavra dele é uma água que nós temos 70% de água, 70 e poucos por cento de água no corpo. Nós temos que ter 70, 80, 100% da vida de Deus em nós. Precisa ter essa mesclagem para Deus governar a gente em tudo que a gente vai fazer. Quantas coisas eu faço que ainda eu dependo, eu gosto, eu quero ver. Graças a Deus, muitas coisas que eu praticava está sendo deixado de lado. E eu espero que não somente em mim, mas em todos nós comece a deixar de lado. Porque essa árvore da ciência do bem e do mal, ela ainda pode nos estar atingindo. E está impedindo do Senhor fluir totalmente em nós. Quando chega a vez do Senhor fluir, flui outra coisa. A vida do Senhor bem não flui em nós. Senhor Jesus. Por isso que ele fala, olha bem que forte esse versículo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário? É lugar de Deus fazer adoração. É o nosso corpo, irmãos. Santuário. Senhor Jesus, do Espírito Santo, que está. Ele não vai estará, não, ele está em vós. Mas o que? O qual tendes da parte de Deus, é da parte de Deus, irmão. E que não sois de vós mesmos. Vê o versículo 20. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Mas eu penso que o corpo é meu. Eu penso que eu posso fazer o que eu quero. Eu posso usar o meu corpo da minha maneira. Não é para glorificar a Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, né, irmãos? Senhor Jesus. Em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a. Nós não falamos que somos uma igreja? Que presente que nós ganhamos, hein, irmão? Deus deu ele para nós. Aí ele continua: o qual é seu corpo, a plenitude, todas as coisas. Irmão, qual a necessidade que nós temos hoje que o Senhor não possa preencher? Qual a necessidade que nós temos hoje que o Senhor não pode preencher? Como igreja, eu não estou falando como individual, como igreja. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, né, irmãos? Senhor Jesus, para nós concluirmos essa parte, vamos ler Apocalipse, capítulo 22, isso mesmo. João estava isolado, preso numa ilha.
E alguém foi lá e mostrou para ele, versículo 22:1, capítulo 22:1, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono e do cordeiro. No meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando-se de mês em mês. E as folhas são para a cura dos... Mas ele deu fruto para nós. E ele está dos dois lados do rio. Você tem que pegar, mesmo que você estiver do outro lado, você vai comer do mesmo fruto, não vai comer de fruto diferente. Tá certo? Senhor Jesus. Irmãos, hoje, na igreja, muitas vezes nós temos dificuldade. Por que nós temos dificuldade? Porque nós pensamos que a morte, até a morte física, ela é alguma coisa muito séria. Vocês lembram que Jesus foi ressuscitar alguém e ele falou com uma das irmãs de Lázaro: se creres, verás o quê? Verás a glória de Deus. A glória de Deus era para um homem que estava na sepultura. Mas quem precisava de crer para ver a glória de Deus? Estava lá dentro? Irmão, se nós estamos vivos, nós precisamos de ver a glória de Deus, irmão. Não é, ele não falou isso? Vamos ler o versículo para você ver. É João mesmo. João capítulo 11. Senhor Jesus. Versículo 40, é isso mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? O que a glória de Deus fez ali? Ressuscitou Lázaro. Por isso, irmão, quando tem uma pessoa na sepultura, praticamente a gente fala assim, está morto, em delitos e pecado, ele precisa ver a glória de Deus na palavra de Deus. Amém? Amanhã nós vamos continuar, irmãos. Jesus é o Senhor.